Olá pessoal, vamos dar continuidade ao treinamento de PL/SQL. Eu quero agora que vocês abram o capítulo número 13, ok? Esse capítulo nós vamos falar sobre algumas packages e algumas hints e alguns detalhes de procedimento e funções de banco de dados Oracle. O capítulo 13 vai falar sobre o TL-e-mail, hint no copy, deterministic, parallel enable, hints e bulk bind return, certo? Então vamos lá. Para enviar e-mails a partir do SGDB Oracle, comumente utilizamos uma package UTL-e-mail ou UTL-SMTP. Mas é possível utilizar também a package UTL-TCP. Tudo vai depender do seu ambiente, do seu conhecimento nessas pacotes, tá ok? Todas elas foram desenvolvidas pela Oracle e algumas precisam de instalação adicional. A UTL-SMTP é a mais antiga, existente desde o Oracle 8i e já vem instalado por padrão nos bancos de dados. A UTL-e-mail está disponível apenas para o SGDB Oracle 10G R2 e nada mais é do que um wrapper que utiliza os pacotes UTL-SMTP e UTL-TCP. Quando eu falo em wrappers, ele está ocultando alguns códigos para falar que eu estou usando os pacotes UTL-SMTP e UTL-TCP, ok? Ele foi criado para facilitar o envio de e-mails, mas infelizmente ela possui algumas restrições. Utilizar o package UTL-SMTP para mandar e-mail é bastante complexo e trabalhoso. É bem mais fácil e mais rápido utilizar o package UTL-e-mail, mas ela possui restrições. Explicarei abaixo como usar o UTL-e-mail, por ser uma opção mais simples e atualmente mais utilizada. Para utilizá-la, é necessário cumprir alguns pré-requisitos. Bom, se o UTL-e-mail é mais fácil, vamos cumprir os pré-requisitos. Instalar a package executando os scripts Oracle Home RDMS Admin UTL-e-mail SQL e Oracle Home RDMS Admin prvt-mail.plb. Esse PLB são arquivos que passaram pelo wrapper, embaralhamento de código. Quer dizer, mesmo você não abrindo esse PLB, você não vai entender o que foi feito nesse PLB. Tá ok? É uma criptografia de um objeto que é mandado para um cliente. Assim sendo, você protege o cliente de ver o seu código. Outro ponto é configurar o parâmetro de sistema SMTP Alter Server para um valor contendo apenas o nome ou IP e mais porta do servidor SMTP. Válido. Se eu omitir o endereço da porta, será utilizada por padrão a porta 25. É importante salientar que a máquina do host tenha comunicação com o servidor SMTP e também autorização para enviar mensagens. No software do servidor SMTP não deve existir regra de bloqueio de mensagens na máquina de host. Tá ok? Então, Alter System Set SMTP. Vou trocar o meu aqui já pelo que está configurado aqui na minha empresa. Opa, digo errado, vamos pegar tudo, executar. Ó, já está alterado. Eu já preparei todo esse meu ambiente para estar podendo enviar esses e-mails. Tá certo? Eu já abri porta, já fiz todas as configurações acima. Para executar o comando acima, é necessário você ter privilégio DBA. Tá? Estou conectado com usuários físicos, então eu tenho todos os privilégios. Remetente. O sender do e-mail deve ser uma conta de e-mail que não requer autenticação para o envio de mensagens. Detalhe, hein? Após cumprir os pré-requisitos do sistema, você já poderá utilizar a package UTL-e-mail. Segue abaixo um bloco PLSQL simples que contém um comentário sobre o que deve ser passado como valor de parâmetro e o que pode ser utilizado para reenviar um e-mail sem anexo, utilizando a procedure send desta package. Então, pessoal, é simples a package, você pode jogar isso para uma procedure, para alguns objetos, passando valores por parâmetros, você pode fazer toda uma preparação para isso. Então, begin, UTL send e-mail, sender, vou enviar para pedrofcarvalho8@gmail, do meu recipiente, do meu e-mail contato@pdfcarvalho.com.br, com cópia para ninguém, com cópia oculta para ninguém, o assunto teste de envio UTL e-mail, message olá
e estou usando esse caractere 7, que é o ISO 8859-1, que é para a gente não perder embaralhamento de mensagens, tá ok? Algumas restrições, alguns cuidados com esse pacote. Mensagens com anexo acima de 32K podem dar problemas de envio e podem ser caracteres desconfigurados. Para evitar esses caracteres desconfigurados, é necessário passar o valor adequado para o padrão minitype, que é esse último que nós vimos aqui, ó, que indica o conjunto de aplicação e o conjunto de caracteres que será utilizado para compor o texto e a mensagem de anexo. Eu normalmente configuro o valor para test plain char7 ISO 88591. Isso já é suficiente para resolver esses problemas. Tá ok? Algumas restriçõezinhas aí para estar utilizando esse UTL e-mail send. Maiores informações sobre esse pacote, pessoal. Nesse e-mail aqui vai ter N configurações desse pacote. Mas vamos fazer um teste aí. Vou catar esse bloco. Vou executar esse bloco. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Claro, estava com um errinho aqui de alguns parâmetrozinhos. Já arrumei isso daí e agora vou executar. Que me deu o bloco anônimo concluído com sucesso. Tá ok? E agora eu vou abrir o meu e-mail só para ver se deu certo esse envio de e-mail aqui. Ok? E aqui, pessoal, mostrar para vocês que realmente trouxe o e-mail. Meu e-mail Pedro F. Carvalho trouxe o meu e-mail teste de envio de e-mail do meu Pedro Carvalho, que é o meu outro e-mail do Gmail. Tá ok? E com a mensagem olá. Tá certo? Então veio do meu e-mail do Gmail para o meu e-mail pessoal contato@pdfcarvalho.com.br, ok? Lembrando que para vocês utilizarem isso daqui, o correto é estar lendo alguns problemas que acontecerem. Tá lendo todas essas informações aqui lá do pacote Oracle para estar utilizando esse envio de e-mail. Aqui na minha máquina eu preparei, abri porta, já preparei todas as configurações para esses códigos darem certo, ok? Vamos para mais um detalhe aí, chamar o hint no copy, ok? Normalmente uma variável passada como parâmetro para uma procedure, ela é copiada em uma nova variável que é utilizada dentro da procedure. Esse processo, pessoal, que o Oracle faz, nós não vemos ele fazer isso, e nem é nós que fazemos isso. O hint no copy indica que a variável não deve ser copiada quando o procedure for chamada. Utilizamos a própria variável que foi utilizada como parâmetro da função diretamente, ok? Quando utilizar esta hint no copy, eu recomendo, quando você for executar a sua procedure, ela é uma procedure matemática, ela está sendo executada milhões e milhões e milhões de vezes em um dia. Quando acontecer esse erro warning 5,2 PLW 07203 ou parâmetro X, exemplo, pode se beneficiar com o uso de compilador no copy, esse provavelmente é um alerta gerado pelo compilador indicando que existe uma vantagem em utilizar o hint no copy em um parâmetro do tipo in ou out in. Ok? As principais vantagens de utilizar esse hint seria para diminuir o tempo de chamada de sua procedure ou function e também o consumo de memória, embora você não deverá notar a diferença alguma, a não ser que essa procedure que você está usando seja chamada milhões de vezes em um período muito curto, especialmente se o argumento out in for do tipo long, lob, clob ou blob. Tá ok? Então o que faz esse hint no copy, pessoal? Você está lá executando uma function sua no dia a dia. Ela está sendo chamada milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. E aí o que acontece? Você pode você mesmo ver, olha, estou chamando essa minha procedure milhões e milhões e milhões de vezes, e aí de repente vem aquela mensagem warning 5,2 falando que o parâmetro x exemplo pode se beneficiar com hint no copy. Então
Então aqui só vou trocar, ó. Vamos trocar para cá. P-result. Tá ok? E aí o que você vai fazer para colocar como no copy? Result in out no copy number. Só isso que você vai fazer. Tá ok? E aí o que acontece? Quando você faz uma função normal, mesmo você passando esse parâmetro aqui por parâmetro para ser um out de resultado, e no Oracle é criado uma outra variável para receber isso daqui. Tá ok? Quando você usa o int roll copy, o que ele faz? Ele não cria essa variável aqui, e esse cálculo aqui já é jogado diretamente para esse parâmetro. Então você economiza um pouco de trabalho do Oracle em fazer isso. Tá ok? Recomendo, espere a mensagem de erro aparecer para você poder criar esse tipo de situação do hint no copy. Tá certo? Então tá aí a explicação do que seria o hint no copy. Aqui algumas coisas que são ignoradas, né? Se esse parâmetro dentro do minha procedure vai se referenciar a algum campo que contém um index, ou se esse parâmetro vai se referenciar a alguma cláusula que se é not null constrained, ou se esse parâmetro você vai utilizar ele dentro do seu bloco para alguns campos que são criados do type raw type ou do type. Ok? Se acontecer alguma conversão implícita dentro dessa variável, desse parâmetro, também vai dar problema. E chamar procedures externas ou remotas, ele não funciona. Tá ok? Então vocês têm que gravar isso para a prova de vocês. Tá ok? Cláusula determinística, pessoal. Especifique a cláusula determinística para indicar que a função retorna o mesmo valor de resultado sempre que for chamado com os mesmos valores de argumentos, parâmetros de seus argumentos. Ok? Então você tem lá uma função y que pode estar passando n parâmetros. Tá ok? E se você identificar que quando eu passo o parâmetro y é igual a 5, x é igual a 6 e o meu resultado é 10, ok? E essa função está sendo chamada milhões e milhões e milhões de vezes, eu posso colocar o comando pipeline deterministic. Ele armazena um espaço em memória do seu resultado e dos seus parâmetros. Se ele verifica a função determinística for lançada com esses parâmetros e vai gerar esse número de resultado aqui no return da função, passei o parâmetro 5, passei o parâmetro 10 e o meu parâmetro de retorno sempre é 20, quer dizer o que? Opa, eu posso usar o pipeline deterministic para essa função. Tá ok? Então você vai fazer essa análise, você vai verificar se isso realmente acontece. Certo? Vamos pensar num folha salarial, quando passar o salário que o usuário tem a comissão 5,3, eu quero aumentar o meu salário de 4%. E minha faixa salarial dos meus vendedores nessa tabela sempre é de R$ 1.300. Quer dizer, mesmo parâmetros, mesmo valor, mesmo resultado final. Então, essa pipeline determinística é para isso. Ok? Paranel Enable é uma dica de otimização, indicado que a função pode ser executada a partir de um servidor de execução paralela em uma operação de consulta paralela. A função não deve usar o estado de sessão como variável de pacote. Com essas variáveis não estão necessariamente compartilhadas entre os servidores de execução paralela. Nada mais é do que Parallel Enable. Tem 4 servidores em rack e eu posso usar o Parallel Enable para forçar a execução em 4 servidores rack. Vai utilizar os recursos de memória de 4 servidores. Tá ok? Então, isso na versão Enterprise Edition do Oracle tem. Tá ok? Então, eu tenho aqui essa function create or replace function meets and return varchar parallel enable.
Coloquei Parallel Enable porque se ele identificar que posso processar CPUs de outros servidores que estão em rack, ele vai utilizar isso daí também. Tá certo? Como aqui não vai ter nenhum teste para a gente fazer. Então, mais nos dois testes acima que nós vimos de Deterministic no COP, no meu curso de PLSQL Tuning, nós criamos eventos, nós criamos situações em que eu mostro para vocês que pode ter performance. Tá ok? Hints, pessoal. Eu falo muito de hints no meu curso de Tuning de PLSQL SQL, que está no meu site para venda. Eu descrevo de 10 a 15 hints de como está utilizando, tá ok? Então, o que são hints? Hints são utilizados para influenciar o otimizador baseado em curso para controlar os métodos de acesso a condições de junções. Quer dizer, o hint, você tem uma instrução, você mandou ela para o banco. Só que em determinado momento você quer que ela tenha um comportamento diferente na hora que vai na engine do Oracle, prepara tudo e volta. Tá certo? Então os hints são isso. Vou falar só sobre um hint aqui, o force how. O que ele faz? Ele força o uso de hints em modo geral. Faz com que o otimizador escolha um caminho que apanhe a primeira ou N' mais rapidamente, passando por índice. De repente, tua query não passa por nenhum índice, mas existe índice nela. Com esse force raw, você pode forçar a tua query a utilizar um índice que ela tenha, mas não esteja utilizando. Para executar ela, select barra asterístico mais force raw sem fecha no asterístico barra com as colunas from tabela. Então, isso é um exemplo de um hint simples para forçar a utilização de índice. No meu curso de SQL Tuning, que é preparatório para o exame também, vai existir N casos, hints arouse, hints append, hints hulley, que eu posto para vocês como melhorar instruções individuais SQL. Tá certo? Bulk Binding Returns. Todo mundo já viu que eu falar sobre o Bulk Collection. Ok? O uso de Bulk Collection é aplicado para manipulações de grande massa de dados. Collection, lembra do meu capítulo anterior chamado Collection? Diferença de Collection e cursores. Com o seu uso correto, podemos ter vários tipos de ganho, como por exemplo, aplicações mais rápidas, alocações de memória, sem a necessidade de afetar a busca do banco. Mas, como todo ganho, temos uns riscos também, pois se não aplicarmos corretamente as diretrizes da PGA Program Global Area, podemos ter problema de quantidade de dados carregados em memória. Quer dizer, se você usar algum tipo de bulk, que é de collection, você vai jogar todas as suas informações de uma vez para a memória. Tá, ok? Você vai dar um insert e vai carregar toda essa informação em memória. Você vai dar um select, um update, todas essas informações vão subir de uma vez por todas para a memória. Se essas informações derem 12 GB e você tem apenas 8 GB de memória RAM, travou o teu sistema. Então, quando usa o Bulk Collection, é para isso daí. Sempre cuidado com o tamanho da sua memória RAM. Tá, ok? A cláusula return é usada para retornar colunas específicas de linhas manipuladas pelo DML. Quando o DML manipular várias linhas, os dados retornados podem ser encarregados em um conjunto utilitário ou uma operação de massa. Vamos entender o que seria a cláusula return. Olha, estou usando o return aqui, ó. Ok? Então, eu dou um server. Output on bulk collection. Então, estou criando uma variável lá, do tipo, uma variável, um table que está apontando para uma tabela. Na verdade, eu não tenho essa tabela aqui, por isso que nós não vamos conseguir fazer esse teste. Então, estou criando um type, um registro, que é todos os dados da minha tabela, bulk collection test.objectID type. Estou criando um ltab, que ela é do tipo registro, que é o que? Estou deletando todos os dados da minha bulk collect test. E estou retornando o meu object ID para dentro dessa minha variável ltab aqui, ó. E vou mostrar no meu dbms output line quantas linhas foram deletadas. Se eu executar esse comando aqui, não vai dar certo no meu, porque eu não criei essa tabela aqui, pessoal. Mas vai tornar, vou retorno usando o return, usando o bulk bind, é o que?
a quantidade de linhas que foram deletadas da minha tabela. Vai ter esse resultado aqui. Tá ok? Então é só isso que fala sobre a cláusula return. To return object id book collect into lab. Quer dizer, está fazendo uma contagem do meu quantidade de linha deletada. Tá certo? Então, pessoal, esse capítulo 13 ele quis mais ser focado em alguns determinados pontos do Oracle. O TLMail, no copy, determinist, parallel enable hints e book binding returns. Tá ok? Então, abraços aí, bons estudos.